Olá, crianças, bom dia, boa tarde, tudo bem? Hoje, dia 28 de maio de 2021, e nós vamos conversar um pouquinho sobre história, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre os municípios brasileiros, tá? Olha só, os municípios brasileiros, eles são repletos de história, né? Só que essa história, elas foram começar a ser escritas a partir do descobrimento do Brasil, tá bom? Temos sim o antes, né? Que é originada pelos nativos brasileiros, tá? Só que essa organização social que temos atualmente é muito diferente das dos indígenas, né? Só apenas a partir, né, do descobrimento do Brasil, com a chegada dos portugueses, que iniciamos o modelo de organização política, social que nós temos hoje em dia, tá? E como é que foram criados, né? Como é que foram formados os municípios? O que acontece? Com a exploração, né, da nova terra, as pessoas elas buscavam lugares que oferecessem segurança a elas e condições delas estarem juntas, próximas, porque pensa, eles não conheciam nada do território, então eles queriam ficar juntos para se protegerem. Lembra bem lá no inicinho, né, do ano que a gente conversou sobre os grupos sociais, né? E conversamos que o porquê que somos seres sociáveis. Porque lá nos nossos primórdios eles perceberam que para sobreviverem, né, eles precisariam um do outro para se proteger, né? E a partir disso foi criada uma civilização. E os portugueses, eles usaram essa tática aqui quando eles chegaram, porque eles não conheciam nada do nosso território, então eles precisavam ficar unidos, né, para se protegerem, né, para cuidarem um do outro. Então, eles buscavam lugares que tivessem espaço suficiente, que tinham condições de eles se instalarem vários indivíduos ao mesmo tempo, tá bom? E com isso também veio a Igreja Católica, tá? Que ela era muito poderosa, né? A fé também era bastante difundida lá na Europa. Então, quando eles trouxeram a fé pra cá também, né? Eles começaram as construções das grandes igrejas, né? Em respeito da fé, tá bom? E as primeiras cidades do Brasil, elas estão localizadas no litoral do país. Por quê, gente? Olha só. Pensa, as embarcações vinham daqui, do Portugal e Brasil. Aí as embarcações vinham, isso aqui, ó, é o mar. Toda essa trajetória aqui é o mar. Aí vinham os navios. Chegava aqui. Quando chegava aqui na parte litoral, né, que é a parte litoral, gente, a gente já falou isso lá em geografia, né? É quando a terra entra em contato com o oceano, tá? Com o mar. Então, chegaram as embarcações do navio e encostaram aqui, na parte litoral. Por isso que os primeiros municípios são litorais. Por quê? Os portugueses não começaram a explorar todo o Brasil. Eles começaram a explorar a parte do território litorâneo, né? Que é onde eles paravam, né? Onde as embarcações paravam, tá? E então eles precisavam de lugar onde eles se sentissem seguros. Porque eles não, como eu falei, eles não conheciam aqui, né, o território brasileiro. Então eles se alocavam juntos e em lugares seguros. Tanto é que um dos primeiros municípios que foi formado, né, é chamado de Porto Seguro, né? Eles chegaram, os portugueses chegaram no Brasil em 1500, tá? E aí foi chamado de Porto Seguro a região que fica no sul da Bahia, porque eles chegaram primeiro na Bahia, tá bom? E apenas em 1535 que o vilarejo deu origem realmente ao município. Foi quando ele foi fundado, tá bom? E ele foi um dos primeiros municípios fundados aqui no Brasil, tá? E o primeiro município, como é que foi? Qual é o primeiro município? Gente, o primeiro município é Vila de São Vicente, lá na parte litoral de São Paulo, tá bom? Ele foi o primeiro a ser fundado pelos portugueses e ele
foi fundado em 1532, tá? Um pouquinho antes de Porto Seguro, né? Porto Seguro foi em 1535 e o primeiro município foi, né, que é a Vila São Vicente. Ela foi formada em 1532. Só que, gente, antes da chegada, né, dos portugueses, tinham os nativos aqui, né? E ali tinham os indígenas tupis, guaianeses e tamoios, né? E essa ocupação, né, dessa região, dessa área, ela teve muita resistência contra a população dos portugueses, devido que já haviam moradores ali naquele local, né? Era como se os portugueses estivessem invadindo o território dos nossos nativos, né, dos indígenas. Mas, gente, apesar de todas essas questões, né, os municípios, eles deixaram rastros, né, deixaram heranças para nós poder, porque a partir disso, né, dessas heranças, dessas marcas, né, que nós podemos estudar a cultura, estudar a história, né, a vida dos povos antigos, né. Olha só, os municípios mais antigos, eles sempre têm algum sítio, né, algum sítio histórico, colonial, né, espalhado pelo Brasil. Temos por aí, olha só, aqui até no livro temos Cidade Alta em Olinda, que é em Pernambuco, né, temos Pelourinho em Salvador, na Bahia, sítio histórico de Tiradentes, sítio histórico da cidade de Goiás. Nosso Rio de Janeiro também é uma cidade histórica, né? A Boa Vista, né? A Quinta da Boa Vista, nós vemos lá a casa de Dom Pedro II. Enfim, né? Sempre tem algo histórico e é muito legal, né? Ir, conhecer, ver, porque a gente acaba conhecendo também um pouquinho as histórias dos nossos antepassados, né? Então, gente, é importante lembrar que essas construções dos municípios nem sempre foi pacífica. Muitas foram ocupadas por meio de guerras com os indígenas, né? Mas que eles já ocupavam o espaço, né? Já ocupavam o território. Em muitos outros municípios, tá? Houve a necessidade de trazer pessoas, né? Como os escravos, né? Os africanos que se tornaram escravos aqui, os migrantes, porque os indígenas, eles não aceitaram, né, trabalhar, né, para os portugueses, né, fazer o trabalho bruto, o trabalho pesado. Então, eles acabaram trazendo essas outras pessoas que precisavam fazer esses trabalhos, obrigados até, né, como extração de madeira, construções e lavouras, enfim, para garantir essa ocupação, né, territorial. Então, após a garantia da ocupação, os municípios começaram a sofrer mudanças de acordo com as condições sociais, né? Depois que houve toda essa ocupação do território, nós passamos a ter a influência na questão social, cultural, política, né, dos portugueses, tá? E é isso, crianças, a matéria de hoje, tá? A tia Evelyn vai deixar no privado da mamãe tudo que nós fizemos hoje aqui na sala, para vocês fazerem aí em casa também, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar mensagem para tia Evelyn. E hoje é sexta-feira, sextou, mais um final de semana, descansem, tá? Estudem, porque o teste está se aproximando. Ontem a tia Evelyn colocou bilhete, né, sobre o teste. Estudem, se dediquem, porque vocês são muito capazes, tá? Ó, bom final de semana, um beijo e até mais.